Se eu estou aqui essa noite, primeiramente graças ao Senhor, graças aos meus 2 médicos que peitaram a minha cirurgia, que era arriscadíssima, que eu não sei se eles estão aqui, e graças aos irmãos que estiveram orando e intercedendo por mim. Porque eu sei que todos os dias eu recebia mensagens dos irmãos: Carla, Deus me incomodou a estar orando por você. E tinha irmãos realmente orando e intercedendo por mim. Bom, irmãos, tudo começou há 12 anos atrás, quando eu tive a Juliana. Meus filhos são muito pequenininhos, né? Vocês conhecem? Então, praticamente me arrebentaram por dentro, né? Eu tenho uma hérnia de hiato. A hérnia de hiato é como se fosse uma abertura no diafragma e que o estômago começa a subir para o tórax. Então, nós temos o diafragma aqui, né? Que divide o abdômen e o tórax. E o estômago fica na parte abdominal, no abdômen. Só que na gravidez da Juliana, o meu estômago subiu. Por quê? Eu não sabia, mas eu tenho a hipermerese gravídica, que é uma condição que a mulher tem que passa mal os 9 meses. Então, eu passei os 9 meses vomitando. Muito, era 3, 4 vezes ao dia. Então, com essa pressão, meu estômago começou a subir. Depois que eu tive a Juliana, eu ainda continuei passando muito mal e busquei uma orientação médica. Procurei um médico especialista, um gastro, e ele falou: Carla, seu problema é cirúrgico, você tem que fazer urgente essa cirurgia, porque se você engravidar de novo, você vai passar muito mal. Aí fiz a cirurgia, chama hiatoplastia. É por videolaparoscopia, fiz a cirurgia e ele voltou o estômago no lugar. 1 ano depois, eu fiz a cirurgia em janeiro de 2013, em dezembro eu engravidei do Luca. O Luca era muito grande, muito grande. E o que aconteceu? Por conta da hipermerese gravídica, eu não conseguia vomitar. Por quê? Porque eles colocam uma válvula no estômago. Do próprio estômago, eles fazem um canal para fechar, para apertar o esôfago, para a comida não voltar, né? Que é o refluxo. Quem tem refluxo sabe que a gente fica, né, toda hora como se fosse regurgitando. Então, eles fecharam, o médico fechou muito e eu não conseguia vomitar. Foi uma gravidez muito difícil mesmo. Tive várias coisas durante a gravidez. E por eu fazer essa força para poder vomitar, o meu estômago subiu. Começou a subir de novo. E depois de aí, ele só foi subindo, subindo, subindo. O ano passado, em julho, eu comecei a passar muito mal. Foi a minha luta atrás de médicos, né? Eu não conseguia me alimentar. Foi de julho do ano passado até hoje, eu perdi 25 quilos por conta. Eu não fiz bariátrica, que muita gente quer saber, né? Muita gente me pergunta, não fiz. E aí, em julho, eu comecei a passar muito mal e voltei no meu médico, que tinha feito a minha primeira cirurgia. Ele, com muita resistência, nós fizemos todos os exames e realmente o estômago tinha subido novamente. Isso foi em setembro do ano passado. Eu passei por outra intervenção cirúrgica, por outra hiatoplastia, em setembro. Fiquei ótima, fiquei bem. Em abril desse ano começou a minha luta de verdade. Eu comecei a passar muito mal, mas muito mal. Não passava alimento. Eu não conseguia me alimentar mais. O leitinho com café que eu tomava toda manhã, não conseguia mais comer. Eu tinha fome e não conseguia comer. E aí começou a minha luta atrás de médicos. Eu fui em 2 especialistas em Goiânia. Fui no Albert Einstein, em Goiânia. Os médicos, os 3 especialistas falaram: você não deve fazer essa cirurgia, porque ela é recidiva e essa cirurgia ela é muito arriscada para você. Já que é a 3ª vez que você vai fazê-la, não adianta fazer por vídeo.
Um queria fazer robótica, mas se fosse fazer, teria que ser lá em São Paulo, porque tem mais condições lá em São Paulo. O outro queria, não, a única opção que você tem é fazer uma gastrectomia, que é a retirada total do estômago. Então, foram dando opções, assim, e falavam no final, mas se eu fosse você, eu acostumava com essa condição, porque não dá para fazer essa cirurgia. Estou vendo o Pedro ali, foi um dos meus médicos. E, engraçado, irmãos, que eu fui em 3 especialistas. Nenhum deles quiseram fazer minha cirurgia, porque Deus não queria eles. Deus escolheu as pessoas certas para colocar a mão em mim, porque Ele que ia me operar. Ele que ia me operar. Uma observação muito importante, pastor, eu atendo a Gabi do Mário Celso, e ela é esposa do Azael, e o Azael tem contato com o Pedro. E um dia o Azael viu o meu raio-x de tórax e falou: Carla, eu nunca vi um negócio desse, eu nunca vi uma hérnia grande dessa. Vou ligar para o amigo meu que é médico e vou falar para ele o que ele fala com isso. Aí ele mandou para o Pedro mandou um áudio para ele. E o Pedro falou assim: cara, nunca vi um negócio desse, mas isso não é para mim. Eu não tenho, resumindo, não tenho competência para fazer uma cirurgia dessa. Tem que ser um especialista. Fui no Dr. Cláudio. Cláudio está aqui? O Dr. Cláudio foi o outro médico que fez minha cirurgia. Fui no Dr. Cláudio, ele fez minha endoscopia, e eu falei para ele: Cláudio, me opera. Ele falou: Carla, não é da minha competência. Os 2 que falaram que não era da competência deles, foi os 2 que Deus escolheu, porque são servos do Senhor. Em abril começou minha luta, atrás de médicos, atrás de especialistas, e eu fui definhando, não conseguia comer. Até que eu fiquei uma semana sem me alimentar. Eu não conseguia comer nada, era só mais pastoso, e mesmo assim, nessa semana, eu comia alguma coisa pastosa, batia a sopa, eu vomitava, tudo. E nos últimos dias, eu comecei a vomitar água. Então, nem água parava mais no meu estômago. E o Adriano, que foi também muito importante, o doutor Adriano Abrão, numa terça-feira, dia 13 de setembro, eu amanheci muito fraca. Eu não consegui levantar da cama, não consegui levar o Luca na escola. Meu esposo estava também nessa luta aí. Acho que ele chorava mais que eu, escondido de mim. E eu liguei para o Adriano falou: Cunha, que a gente chama de cunhado, vai para o hospital, toma um soro, você está desidratada, porque eu estava com dores de cabeça, fraca, você está desidratada, vai para o hospital, toma um soro e um medicamento na veia. E prescreveu alguns medicamentos lá, e o Silvério me buscou, era 4 horas da tarde, nós fomos para o Ânima. Chegou lá no Ânima, dia 13 de setembro, uma médica de plantão, novinha, bem novinha, me olhou e ficou muito preocupada com a minha situação física, com a minha expressão de dor, de angústia, né? Ela falou: Carla, estou muito preocupada com você, vou pedir um exame, uma tomografia. E pediu exames de sangue e a tomografia. Nenhum médico tinha pedido. Eles olhavam para mim e falavam assim: você vai ter que acostumar com essa situação, porque não tem jeito. Ela pediu a tomografia. Nesse dia eu fiquei lá. O Silvério demorou demais para ficar pronto o meu exame. O Silvério foi buscar as crianças na casa do meu sogro, da minha sogra, levou para casa. Chega o médico 9 horas da noite, mais ou menos, 9h30. Quem é Carla? Cheio de gente lá tomando soro. Quem é Carla? Eu levantei a mão, sou eu. Irmãos, ele veio numa cara que eu falei: pronto, eu estou morrendo. Eu vou morrer, porque chegou numa cara. Ele falou assim: Carla, seu caso é gravíssimo.
Nós já contactamos o médico cirurgião. Ele já está vindo. Nós já vimos também um leito de UTI para você. Isso é notícia para dar, né? Irmãos, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Nunca. Nunca senti tanto medo e temor no meu coração. E Deus é tão maravilhoso que nesse dia Ele já veio preparando o meu coração e do meu esposo desde manhã. De manhã, meu esposo sempre faz o culto dele e Deus mostrou para ele Isaías 41, 10 e 13, onde Deus fala: não temas, seja forte, eu vou ser com você, eu estou com você. Eu só quero que você seja forte e corajoso. E Deus já foi falando. Nesse dia, 4 irmãos aqui mandaram mensagem para mim, falando: Carla, Deus está me incomodando a orar por você e eu estou orando por você. Uma delas foi a Marcinha. A minha sócia também, que está aqui, eu estou muito feliz, minha amiga de muitos anos, muito preocupada, também chorava, eu sei que ela chorava escondida, porque eu não estava conseguindo mais atender meus pacientes. Irmãos, eu não estava sendo mãe, eu não estava sendo esposa, eu não estava vindo na igreja, eu não conseguia levantar da cama. E quando o médico falou, me veio um temor muito grande. Eu não sabia ainda que era o Pedro que ia fazer minha cirurgia. E liguei para o Silvério. O Silvério tinha ido lá na casa da minha sogra buscar os meninos e levar para casa. Eu liguei para ele, eu sozinha. Eu falei assim: meu bem, estão querendo me operar. Já reservaram um leito de UTI, o centro cirúrgico. E falaram que eu preciso fazer uma cirurgia de urgência. Aí meu esposo: não vão fazer não. Como assim? Nós somos em 3 médicos especialistas, nenhum quiser fazer, e vai um de plantão fazer sua cirurgia, mas de jeito nenhum. E saiu nervoso lá para o hospital. Minha sócia também, ela mandou mensagem para mim, eu falei: eu estou com medo, eu estou com muito medo. Ela foi para o hospital também. Ela chegou bem na hora que o meu esposo chegou, e o médico foi conversar com ele, aí viu que era grave. Ele ligou para o Adriano não atendeu, ligou para o Cláudio. Deus iluminou da gente ligar para o Cláudio. Dr. Cláudio, irmão do Adriano, ele é cirurgião, muito bom cirurgião. E aí ligou para ele e ele perguntou para o Silvério: qual que é o diagnóstico? O Silvério falou: é pneumoperitônio. A minha tomografia tinha dado um diagnóstico de pneumoperitônio. Pneumoperitônio é uma perfuração em algum órgão que pode causar infecção generalizada. Então, a cirurgia tinha que ser feita com urgência. Eu estava morrendo de verdade. E o Cláudio chegou lá, o Pedro chegou bem na hora que a Valéria, minha sócia, chegou. A Valéria olhou para mim e falou assim: esse menino que vai te operar, não vou deixar, não. Mas Deus foi tão maravilhoso. Aí o Cláudio chegou. Eu fiquei com meu coração tão tranquilo, porque eu estava nas mãos do Senhor e não de homens. Deus não quis que especialistas colocassem a mão em mim. Ele queria que servos dele me operassem, porque ele que ia me operar. Foi uma cirurgia muito complicada, tanto que a Gisele falou que o Pedro ligou para ela antes da cirurgia e falou: mãe, ora por mim, porque eu vou fazer a cirurgia mais difícil da minha vida e eu não sei se ela vai aguentar. Só que a Gisele não sabia que era eu. Depois, no outro dia, né, Pedro, que você falou para ela. E nós oramos, nós fomos para uma salinha, nós oramos com eles. Quando que a gente tem essa oportunidade, né? De estar orando pelos médicos antes da cirurgia. E Deus nos deu essa oportunidade. E olha as maravilhas de Deus. Deus tocou o coração do Netão para ir até a clínica orar pelo Silvério. Né, Netão? E aí o fisioterapeuta lá do meu esposo, que ajuda ele, falou: ela está no hospital com a Carla. Foi o Netão, o pastor Jesus e o Ricardo lá no hospital orarem. Deus prepara tudo. Muitas vezes, meus irmãos, eu orava para o Senhor e falava: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Se o Senhor não tem a cura para mim, então me leva. Eu pedia quase todos os dias para o Senhor me levar, porque eu tinha muitas dores aqui no peito.
Meu estômago estava aqui entre o coração e o pulmão. Eu não conseguia alimentar, eu não conseguia levantar da cama. Eu não estava sendo mãe. Os meus filhos choravam, o meu esposo chorava. E eu falava, Senhor, então me leva. Se o Senhor não me quer mais aqui, me leva. E nesse dia, depois que nós fizemos essa oração com eles, meu coração se encheu de alegria e de paz. Tanto que na hora que eu estava entrando para o centro cirúrgico, eu fui despedir do meu esposo. Eu falei para ele, você está em paz? Ele só fez assim. Mas ele não estava. O medo dele perder a esposa, né? E Deus me encheu de muita paz. E eu tive muita paz quando eu vi que os meus 2 cirurgiões eram servos do Senhor. E o Senhor queria eles como instrumento. Realmente foi uma cirurgia muito difícil, né, Pedro? Pedro me deixou no hospital por 1 semana. Foi muito mal. Eu alimentei por sonda gástrica durante 3 dias. Aquilo não é de Deus, gente. Irmãos, aquilo realmente... Porque quando você não está vendo, né, você não sente nada. Mas imagina eu acordada, lúcida, e o negócio no nariz, passando pela garganta. Foram 3 dias alimentando por aquele canudinho, pela sonda. Fiquei 2 dias na UTI, logo eu fui para o quarto. Fiquei 1 semana, muito bem cuidada. O Pedro é um excelente médico. Falei para ele que se depender de mim, ele vai ficar famoso. E Deus usou a vida dele. Ele foi um instrumento do Senhor. E eu estou aqui bem, lá no hospital, meus sinais vitais estavam excelentes, excelentes. Tanto que ele não acreditava que eu estava tão bem, porque esqueci de um detalhe, irmãos. Quando eles me abriram, foi um corte aberto, foi uma laparotomia exploratória. Foi um corte aberto daqui até o umbigo. E eles colocaram o meu estômago no lugar. O meu estômago estava aqui no tórax, torcido, cheio de líquido. Por isso que não descia nada. Não descia nada. É como se fosse um sifão de pia. Se vocês colocassem o sifão todo enrolado, enchesse de água, não desce. Por isso que tudo que entrava, saía, porque ele estava cheio de líquido. Então, eles drenaram o líquido todo, colocaram meu estômago no lugar e colocaram um produto azul, que eu não sei como chama, para verificar onde que tinha esse pneumoperitônio, que é essa perfuração. Fizeram todo o procedimento e não tinha, irmãos. Não tinha nenhuma perfuração. Deus fez aparecer o pneumoperitônio para eles me abrirem. Porque se fosse só pelo estômago, eles não iam me operar. Então, Deus fez aparecer esse diagnóstico de pneumoperitônio para os médicos poderem me consertar, me operar. Ainda eu fiz mais 2 exames no hospital, 2 tomografias, 2 dias depois da cirurgia. Estava acusando pneumoperitônio, mas muito pouco. O Pedro ia, me avaliava, me analisava, tudo bem, eu não sentia dor, eu não tinha febre, minha pressão ok, tudo ok. Ele falava, Carla, eu não acredito. Eu falava, Pedro, creia, Deus me curou. Pode aparecer esse pneumoperitônio, mas Deus me curou. Não, mas você vai ficar ainda aqui no hospital. 2 dias depois, fiz outra tomografia e o pneumoperitônio aparecia lá. Menos, mas aparecia lá. Aí um dia ele chegou lá e falou, Carla, vou te liberar. Porque clinicamente você está muito bem. Aparece esse pneumoperitônio, mas você está bem. Se você tivesse com pneumoperitônio, você sentia muitas dores, ia ter febre. Irmãos, eu não tive nada. Eu virei para ele, o dia que ele me deu alta, falei para ele, Pedro, você foi um instrumento de Deus, usado na minha vida. Deus te usou para me curar. Fique em paz. O Senhor me curou através de você, da sua vida. E eu estou bem, minha recuperação está sendo, né, ainda, faz 1 mês, quinta-feira fez 1 mês que eu fiz a cirurgia. Eu estou muito bem. Quem me vê não acredita que eu fiz uma cirurgia tão difícil, tão complexa e complicada, mas o Senhor é a minha força.
Eu quero, para finalizar, compartilhar um texto que falou muito ao meu coração no dia 13. Eu e minha família, nós regozijamos ao Senhor pelo um mês, né, da minha cirurgia, por eu estar bem, me recuperando bem. E o meu esposo abriu em Salmo 30. Mas eu vou ler os últimos versículos para vocês. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu. Deus meu, graças te darei para sempre. O Senhor converteu o meu pranto em alegria. O Senhor, Ele ouve, meus irmãos. O Senhor, Ele está escutando. É no momento certo, é na hora certa. Eu fui para o hospital sem saber que o Senhor ia me curar naquele dia. Eu estava muito cansada de passar por tudo que eu passei, mas o Senhor restaurou a minha sorte. Então, se você está passando por alguma coisa, irmãos, creia, o Senhor, Ele está te ouvindo. O Senhor, Ele não esquece de nós, nem um minuto, nem um segundo. E na hora certa, no momento certo, Ele converte o nosso pranto em alegria. Amém?